Bom dia, gente. Então, eu vou fazer uma introdução oficial aqui, doutora Heloísa Nascimento, que foi chefe por muitos anos aí do setor de veios da Unifesp e é super competente, não tinha pessoa melhor para dar essa aula para a gente de ceratoveítes. Então, uma honra tê-la aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, viu, Elo? Imagina, Lê. Bom, eu fiquei pensando, né, o que eu ia falar para vocês se você tem R1, R2 e R3. Então, se vocês tiverem dúvida, podem me interromper e eu vou fazer um resumão de uveíte para ajudar vocês, né? Ótimo. Então, para vocês terem ideia, né, 72% dos cursos credenciados do CBO não tem especialista em uveíte. Então, acaba que quem faz é especialista em retina. Então, às vezes, umas uveites ficam jogadas e há uma doença negligenciada, né? Então, uveíte é toda inflamação dentro do olho. O grande problema é que 10% da cegueira legal é causada por uveíte, e no Brasil a gente tem 15% das pessoas que frequentam instituições de reabilitação visual por causa da uveíte. E só perde para doenças da retina, sendo que as doenças da retina, como o diabetes, são muito mais frequentes do que as uveites. E grande parte desse panorama, 80% desses pacientes poderiam não ter ficado cegos se eles tivessem um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Então, eu sempre falo para os pacientes, né? O olho é uma bolinha. A gente tem quatro tipos de uveíte. Ela pode acometer a parte da frente do olho, ela é chamada uveíte anterior. A parte do meio do olho ela é uma uveíte intermediária, que é quando ela acomete primariamente o vítreo. Se pega a retina ou a coroide, é uma uveíte posterior. E se pega o olho inteiro, é uma uveíte difusa. E aí a gente tem muita confusão, né? Esse diagnóstico anatômico, ele é baseado no local primário de inflamação. Então, por exemplo, uma uveites por toxoplasmose, o local primário é a retina, então ela é uma uveites posterior. Mas isso não quer dizer que o paciente não vai ter reação de câmara anterior. E é isso que os residentes fazem muita confusão. Às vezes o pessoal escreve, é uma panuveíte. E não é. Ou o contrário, né? Às vezes você tem uma uveíte anterior por herpes com uma baita inflamação e você vai ver algumas células no vítreo. Então, o diagnóstico ele tem que ser baseado no local principal de inflamação, tá? O olho não é um compartimento fechado, né? A gente sabe que o humor aquoso, ele nutre o vítreo, né? Tem o canal de Petit, o triângulo de Hanover, pelo qual o humor aquoso permeia o vítreo e nutre o vítreo. Então, se a gente tem célula na câmara anterior, sempre uma ou outra célula vai chegar também aqui no vítreo. Então, não necessariamente algumas células no vítreo significam que é uma uveíte intermediária. A gente precisa examinar caso a caso. A grande maioria das uveites são por causas infecciosas. Então, eu falo que todo paciente com uveíte tem que ter um carimbo na testa escrito se ele não tem sífilis, tá? A outra metade das uveites são por causas inflamatórias, autoimunes, e uma parte pequena é causada por situações secundárias. E é secundária a quê? Secundária a trauma, secundária a medicamentos, secundária a tumores, a síndromes mascaradas. E é um erro a gente não fazer o diagnóstico nesse caminho, né? Primeiro, sempre tem que excluir infecção, depois pesquisar autoimune e, por último, as mascaradas, que são mais raras. Porque o que acontece muito é o pessoal achar que é alguma coisa muito estranha e comer bola nesse caminho diagnóstico. Então, por exemplo, aqui, das uveites anteriores, se a gente tiver pressão alta, atrofia de íris, podem ser uveites virais, herpes, citomegalovírus. Sífilis e tuberculose, vocês veem que estão em todos os lugares, elas podem dar qualquer tipo de uveíte. A uveíte intermediária, ela pode ser por HTLV, e o HTLV é muito frequente em algumas regiões do país, como a Bahia, e é frequentemente subdiagnosticado. A gente sempre esquece de pedir a sorologia para HTLV.
HTLV é o vírus linfotrópico humano, que passa muitas vezes de pai para filho ou quando a pessoa faz tatuagem. E é um vírus que dá algumas paresias na mão e a gente sempre esquece. Das oveites Pelo, posteriores. Oi. uma pergunta, porque eu tenho uma paciente com artrite reumatoide que teve uma PUC, assim, melting de córnea, foi bem grave, e a gente diagnosticou o HTLV porque a gente pediu para escrever o soro autólogo para ela, e nas sorologias, para fazer o soro autólogo, foi solicitado HTLV, e aí ela não pôde fazer o soro autólogo porque ela é HTLV positivo. E gerou uma grande discussão, porque e aí, o que fazer? Tem influência O ou HTLV, ele não? é Tem o tratamento? irmão do HIV, ele também é um retrovírus, e geralmente a pessoa não sabe que tem HTLV até que ela faça os exames de gravidez, né, porque faz parte do pré-natal normal, Então, e as mulheres com HTLV não podem amamentar o bebê, e eles têm um risco maior de desenvolver linfoma relacionado à célula T, e a parte autoimune deles também é comprometida. Então, essa paciente ela pode ter uma artrite reumatoide e já tinha esse HTLV há muitos anos, teve um quadro mais grave por conta do HTLV, e com relação ao tratamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você imunossuprime um paciente que tem um vírus linfotrópico, ele ter mais chance de desenvolver linfomas. Então, o que eu quero pontuar, né, assim como nessa sua paciente e outras, é que frequentemente essa é uma comida de bola. A gente sempre esquece do HTLV, sempre mas esquece de pedir. não tem tratamento também, né? Infelizmente não tem tratamento, mas tem acompanhamento, né? Então, a uveíte intermediária relacionada ao HTLV, ela costuma ser uma uveíte leve que a gente trata com corticoide. Mas esses pacientes, eles precisam ser informados, né, do aumento da chance de linfoma de célula De T. linfo. E os tratamentos que a gente for fazer, seja para artrite reumatoide, para uveíte intermediária ou para outras doenças relacionadas, ela tem que levar em conta que esse paciente tem uma deficiência da imunidade de célula T. Então, a Tá. gente usaria outros imunossupressores de célula B para evitar mexer ainda mais nesse vespeiro. Tá. Recentemente, eu tive uma menina aqui na clínica que ela é esposa de um oftalmo de Salvador. E quando ela nasceu, ela tomou leite de banco de leite. E ela tem, assim, 35 anos. E na época, eles não faziam a triagem de HTLV. E ela adquiriu HTLV tomando leite de doador, né, quando ela era neném, e nunca soube até que ela resolvesse engravidar aos 30 anos. Acontece que com 35 ela fez várias lesões de pele, fez um linfoma cutâneo de célula T e chegou aqui com uma uveíte muito grave, com frosted branchiolitis por conta do HTLV. Então, às vezes, assim, a gente é uma doença prevenível, né? Os japoneses têm bastante também, passa de mãe para filho, e o tratamento não tem tratamento, tem acompanhamento, mas a gente consegue melhorar a questão da conduta e do diagnóstico das doenças linfoproliferativas relacionadas a esse vírus. Vou passar um pouquinho aqui para frente. Então, a toxo é a principal causa de uveíte no Brasil e no mundo, né? Causa de uveíte posterior. O tratamento, ele tem que ser relacionado para doenças de base. Então, se o paciente tem toxo, tem que tratar toxo, se tem sífilis, tem que tratar sífilis. E aqui a receita de bolo para vocês anotarem quando chegar um paciente com qualquer tipo de uveíte no pronto-socorro, todo mundo tem que fazer sorologia para sífilis, tanto o VDRL quanto o FTABS, que é um teste não treponêmico e um teste treponêmico, porque às vezes o VDRL vem negativo, por conta dele estar muito alto, ele não é um teste tão bom no laboratório de fazer, e o FTABS ele é importante também. A sorologia para HIV,
o PPD e o raio-x de tórax para tuberculose, e a sorologia de toxo, IgG e IgM. Então, isso é o que a gente precisa inicialmente em todo paciente com o VIH. O tratamento de sífilis, né, padronizado é a penicilina cristalina, 4 milhões de 4 em 4 horas por 15 dias, isso tem que fazer internado. A tuberculose, a gente faz o esquema HIP, que é feito no posto de saúde. E o HIV, antigamente a gente tratava, né, só se necessário, mas hoje em dia a gente trata todo paciente com diagnóstico, independente de ter a AIDS ou não. E a toxoplasmose é o Bactrim F de 12 em 12 horas por 6 semanas. Pacientes alérgicos, a gente pode usar clindamicina ou azitromicina. O tratamento clássico, apesar de muita gente falar, e eu acho que se caísse no CBO, ninguém ia acertar as doses do tratamento clássico, o compliance dele é muito difícil, porque o paciente tem que tomar 8 comprimidos por dia, né? E isso faz com que seja difícil ele aderir ao tratamento. E eu desafio vocês a irem numa farmácia e tentar comprar a sulfadiazina e o Daraprim. Vocês não vão achar em lugar nenhum. E é por isso que eu acabo passando Bactrim para todo mundo. Em casos muito específicos de toxoplasmose congênita, ou alguns casos mais graves, que eu acabo usando o tratamento clássico. Quando a gente tem inflamação não relacionada à infecção, a gente começa a tratar com corticoide, que pode ser local ou pode ser sistêmico. Se o paciente não tem um controle adequado com uma dose menor que 7,5 de prednisona por dia, a gente adiciona os imunossupressores e, eventualmente, os biológicos. E aqui eu coloquei 3 asteriscos, porque, né? Os biológicos, eles são medicamentos que mudam muito a resposta imune, favorecem o paciente a ter outras infecções. Essa semana eu tô com uma menina de 25 anos com herpes zoster do mal por conta do uso de biológico. Então, a gente tem que sempre avaliar o risco-benefício, quais pacientes vão se beneficiar desse tratamento, que é basicamente uma quimioterapia, né? Então, mostrando para vocês algumas uveites anteriores. Esse é um paciente com uveite anterior por tuberculose, então uma uveite anterior granulomatosa com granuloma de íris, né? Sinéquias posteriores. Esse aqui é um paciente com hanseníase. A hanseníase costuma pegar bastante a córnea, então você tem casos de esclero, uveíte, com opacidades de córnea, pérolas de íris e atrofias de íris. Isso aqui é muito raro, tá? Eu vi 1, 2 vezes na minha vida. Mas o herpes é o nosso arroz com feijão, é o nosso dia a dia. Nessa foto é da era pré-aciclovir, mas o que que eu quero dar de dica para vocês, né? O herpes, ele é a única situação que ele dá PK atrás da lesão da córnea. Então, se a lesão for superior, o PK vai ser superior. Se a lesão for central, o PK vai ser central. Então, a localização do precipitado, associado às alterações de córnea, de sensibilidade, podem induzir o diagnóstico para herpes, né? Então, aqui você vê que a herpes, ele pode dar tanto hipópio quanto ifema. E aqui ele chamando o vaso para a córnea, né, com afinamento corneano. Então, às vezes a gente vê um paciente com sanguinho, alguma coisa, sempre pensa em herpes, e é muito comum. Já esse senhor corcunda, com uma uveíte anterior sinequiante, e essa uveíte, ela é mais comum em homens do que em mulher, e ela tem uma dica muito importante, que é o fato dela ser alternante. Ela pega um olho e o outro olho normal. Passa alguns meses, pega o outro olho. Esses casos são de uveíte anterior relacionada à espondilite anquilosante, que, por sua vez, está relacionada ao marcador HLA-B27, que a gente pode pedir no exame de sangue. E esse caso aqui, alguém consegue me falar o que que é, só pela foto? Vamos lá, Lê, vou começar a chamar as pessoas aqui, ó. Vamos lá. Adilson, Natália, Va- alguém sabe falar o que que é isso aqui? vamos perguntar para a Natália, nossa R3 que passou no CBO, se fosse uma questão de prova. Quero ver se ela ia acertar.
Dia. É, essa Hum, daí é da síndrome pigmentar, de dispersão pigmentar? Não, isso Não? daqui, olha, isso aqui é um herpes, uma atrofia Hum. setorial de íris, Ah, geralmente setorial. com oveite anterior hipertensiva, isso é herpes. Eu vejo esses pacientes Hum. chegam aqui com 30, 40 exames, pedindo tudo, movente unilateral, fotofobia. Primeiro que todo mundo esquece de fazer a transiluminação. Segundo, que todo mundo fica achando que o paciente tem todas as causas de uveites que eu mostrei antes. Isso aqui é diagnóstico clínico. A transiluminação do glaucoma de dispersão pigmentar, ela é em roda de carroça na periferia da íris e também porque ela é onde roça a íris com o cristalino. Então, ela é em meia periferia. E a transiluminação da pseudosfoliação, ela é na borda pupilar. Essa transiluminação, ela é setorial, é como se alguém tivesse dado uma mordida ali na íris. E esses pacientes, às vezes, eles têm corectopia para cima, né? Então, a pupila, ela fica como se fosse uma gota. E vira e mexe, o pessoal come bola nisso daqui, o que seria relativamente fácil de fazer o diagnóstico através do exame da transiluminação. E a uveíte E por esse herpes caso normalmente aqui, esse aqui é é mais difícil, hipertensiva. alguém chuta, o outro é unilateral, esse aqui parece muito, o outro é bilateral. E Alguém aí, sabe? alguém chuta? Bom, esse caso Alguém... aqui, ó, um paciente tomou o Avalox, que é a amoxicloxacina via oral, e uma das complicações raras do Avalox é desenvolver uma despigmentação aguda, que parece uveíte, mas não é, é uma síndrome mascarada, tá? Não. Então, quando você vê isso daqui com pressão alta, e o paciente tem histórico de uso de quinolona sistêmico, para pneumonia, para gripe, isso aqui pode ser, parece herpes, mas não é, porque ele é bilateral, tá? E não tem PK. Um caso mais difícil da gente diagnosticar. Esse menininho que tinha uma sarcoidose infantil, que chama síndrome de Blau, e eu gosto de mostrar porque é muito raro a gente ver nódulo de conjuntiva, né? Nódulo granulomatoso de conjuntiva. E ele tinha bastante. Também esse NEC anterior, uma uveitis anterior, muito difícil de tratar. Já esse caso aqui, o que que tem aqui embaixo? Qual que é o nome do pus na câmara anterior? Os R1, essa daqui. Fala Bom, isso aí, aqui é gente. um hipópio, né? E além Top. disso, Isso. é, aqui a gente tem muita fibrina na câmara anterior. Esse é um caso de uveite anterior senequiante por HLA-B27 positivo. E apesar da gente ver muito isso em uveíte, esse paciente foi tratado no PS do Hospital São Paulo como uma catarata aguda, juro por Deus. Então, assim, tem coisas que a gente fala, mas o uveíte é negligenciado mesmo. Essa criança com hipópio móvel, né, aqui ela é diferente o hipópio do HLA-B27, ele é duro, ele é fibrinoso, ele não muda de lugar. E o hipópio da doença de BC, quando você vira a cabeça do paciente, o hipópio acompanha, tá? Leucemias e linfomas que dão também hipópio bilateral, ele também costuma ser móvel, mas esse aqui é uma doença de BC. Agora, falando das uveites intermediárias que acometem o vítreo, na biomicroscopia anterior, a gente vê células atrás do cristalino, e por isso que a gente tem que procurar, um monte de gente também não enxerga essas células, né? No fundo de olho, a gente tem os snowballs, que são aglomerados no vítreo, que parecem bolinhas, e a principal complicação da uveiite intermediária é o edema macular cistoide. Isso também é questão de prova e é o que atrapalha essas pacientes, né? Porque o edema de mácula piora a visão. Aqui um tratamento com triamcinolona subtenoniana, que a gente faz demais, e eu acho que as pessoas têm medo de fazer,
as transnolonas. Então, a Lê me perguntou outro dia de um paciente com esclerite nodular, unilateral, 20/20 de visão. Manda ver, né? Os reumatos fazem infiltração na articulação e a gente faz infiltração no olho, que não deixa de ser uma articulação. E aqui o Ozurdex, que também pode ser usado para casos de edema macular ou oclusões vasculares. Aqui você vê que eu não consigo ver nada, né, nesse fundo de olho, parece que tem a sombra de um nervo óptico, mas tinha essas pintinhas na periferia. E eu gosto sempre de mostrar porque essa paciente estava imunossuprimida, era uma fazendeira do Espírito Santo, e ninguém teve coragem de pedir sorologia de sífilis para ela porque ficou com vergonha. E ela tinha uma baita de uma sífilis que descamação palmo-plantar, né? Um quadro que às vezes só de olhar a gente já sabe. Então, quando vocês ficarem tímidos de pedirem para o paciente os exames, porque muito paciente fica ofendido, você fala assim, olha, esse é o protocolo porque o tratamento da sífilis pode piorar o exame o tratamento da uveíte pode piorar o exame da sífilis ou falsear, por isso que a gente tem que pedir antes. Então, o paciente fica menos ofendido. Vocês já não ouviram isso? Ah, o cara lá desconfiou que eu tinha HIV, fiz todos esses exames e não sei o quê. Isso é muito comum, né? Para HIV principalmente. Chega o marido e a mulher e você fala, meu Deus, tem que pedir. E aí eles ficam assim, né? Então eu sempre falo isso também. Não, tem que descartar como protocolo essa lista esses de exames. Tem que ter jogo E de aí, cintura. Eu confesso que até hoje, às vezes, quando eu vou pedir, eu tenho que ter para criança, né? Quando eu desconfio, já peguei abuso, já peguei muita coisa, você tem que ter um jeitinho para o paciente não ficar ofendido, né? Mas eu, como mulher, já fiz HIV várias vezes, porque engravidei 3 vezes e também é protocolo da gestação. Então, a gente fala que é protocolo. Um teste VDRL positivo, ele precisa ser maior que 1/8, tá? Então, eu escuto muita gente, deu 1/2, eu vou tratar. 1/2 não é positivo, né? Que ele é um teste baseado em diluição. Então, se o teste treponêmico for positivo e o VDRL também, o paciente tem sífilis e a gente tem que tratar. Se ambos forem positivos, mas o paciente tem um histórico de tratamento, que é muito comum, doutora, no carnaval de 1980 eu peguei sífilis. Esse exame ele pode ser interpretado como uma sífilis tratada ou uma falha ao tratamento. Então, a gente tem que avaliar o título do VDRL para ver se você precisa retratar esse paciente. O FTABS, sempre que o paciente teve sífilis, ele vai ficar positivo, como uma cicatriz sorológica, né? Então, se o paciente nega histórico de sífilis, ele precisa ser tratado, mas se ele tem um histórico, essa é uma situação normal que você vai avaliar se o tratamento foi adequado. Porque, às vezes, a sífilis ocular, ela tem que ser tratada como neurosífilis, e o paciente tomou só penicilina benzatina, que não entra no olho, tá? E quando o teste é totalmente negativo, ou não é sífilis ou é janela sorológica. Então, a gente discutiu muito ontem no grupo de UVEIT que a gente sempre tem que repetir o exame de sífilis, né? Um colega de Belo Horizonte estava imunossuprimindo uma paciente, o exame já tinha 1 ano, e de repente apareceu uma sífilis lá para ele, porque todo mundo tem vida sexual ativa e pode contrair sífilis, tá? Elô, aqui Então, das três, oi. eu queria chamar a atenção só para uma coisa que hoje a gente tem o teste rápido de sífilis, que é bastante comum aí nas triagens e tudo. Só para lembrar que esse teste rápido é um teste treponêmico também, ele não é o VDRL, né? Então, às vezes ele pode ser uma arma a mais, mas ele não vai dar um diagnóstico de certeza. Se a pessoa já teve sífilis e tratou, ele vai dar positivo sempre, né? Então, Então, falando agora das uveites posteriores, né? Nosso carro-chefe é a toxoplasmose. Essa lesão central na mácula é a lesão da toxocongênita, né, que a gente chama de roda de carroça, que abaixa muito a visão, e é o grande problema é quando a mulher fica grávida e adquire toxoplasmose durante a gravidez. Esse é o principal problema. Então, esse aqui é uma criança com cicatriz de toxocongênita de 3 anos,
E não somente a toxo causa problema, mas as membranas neovasculares que ficam próximas à lesão. Então, aqui você tem a lesão, você vê uma hemorragia de retina ao redor, e por isso que na criança não verbal a gente tem que acompanhar a cada mês ou a cada 2 meses, porque elas podem fazer essa complicação e a gente não falar. E a criança fez essa membrana neovascular, estava com 20/200, e depois do tratamento a membrana secou e voltou a 20/40. Então, assim, o fato de ter percebido isso daí salvou o olho dessa criança, né? A toxo adquirida IgM positiva, ela dá uma retinite focal, uma necrose focal de retina, que é uma lesão amarela, muitas vezes com opacidade no vítreo. Então, a gente chama isso de farol de neblina, que é como se tivesse acesa uma luz atrás da neblina. E a toxo clássica, né, que vocês vão ver muito no pronto-socorro, é uma toxo que tem uma lesão mais escura, preta, com uma lesão branca ao redor, que é a retinite adjacente. Então, esse aspecto do fundo do olho, ele é muito sugestivo de toxo. A gente pede a sorologia só para confirmar. Casos muito raros, né, a gente tem um herpes causando um quadro parecido, mas, via de regra, isso é toxoplasmose. Tem gente que diz que é patognomônico, mas não existe patognomônico em medicina, né? Sempre peça sorologia para confirmar. E essa vasculite é uma vasculite que chama Chieriales arterialitis, que é relacionada a altos índices de anticorpo contra a toxoplasmose. O Brasil é um dos países que mais tem toxoplasmose no mundo, e vocês veem essa criança, né, já com palidez de disco, lesão bilateral, que ela não usou profilaxia e fez uma lesão de mácula no único olho dela, que era bom. Então, hoje em dia, a gente pode tratar os pacientes que têm risco de perda visual, ou seja, lesões bilaterais que comprometem a mácula. A gente deixa o Bactrim 3 vezes por semana para sempre, que isso diminui 72% a chance do paciente ter uma perda visual por toxoplasmose. Ele não elimina a chance, mas ele diminui muito, tá? Então, quando o paciente fala, ah, eu não tenho o que fazer, eu tenho lesão, tem sim. Você passa o Bactrim 3 vezes por semana que vai ajudar. E aqui mostrando as raridades, né? Essa aqui era uma menina que teoricamente tinha sido tratada por toxoplasmose, porque o que acontece na prática é que o veite vira sinônimo de toxo. Então, você tem pacientes com veites anteriores tratando toxo, paciente com outras uveites posteriores tratando toxo, e o pessoal não faz o diagnóstico diferencial. Então, essa menina tinha perdido um olho por toxo, teoricamente, e quando a gente fez o exame de sangue, ela nunca nem tinha tido contato com toxoplasmose. E ela tinha uma necrose focal de retina que, conforme foram passando os dias, essa necrose aumentou e a gente viu que ela tinha a tríade de envolvimento do segmento posterior com vitreite, retinite e vasculite, uma lesão que começou focal, mas que evoluiu circunferencialmente em toda a periferia da retina. O que é isso, gente? Isso aqui é uma necrose aguda de retina. Gravíssimo, o paciente fica cego em 15 dias. E vira e mexe, o pessoal come bola. Então, se vocês têm uma toxo no PS que aumentou, que não respondeu ao tratamento, que está evoluindo mal, manda para o especialista de uveite que você pode salvar o olho do paciente. A grande maioria, a gente só consegue salvar o segundo olho, tá? Esses pacientes, por conta da inflamação, desenvolvem rupturas na retina e descolamento de retina em 75% dos casos. O Renatão vira e mexe está operando aqui comigo esses casos por conta dessa complicação. Já esse aqui é um caso de citomegalovírus, a lesão queijo com ketchup. E assim, apesar de o veite não ser frequente, cai na prova do CBO demais. Cai tanto para o veite quanto para a retina. Então, vocês têm que olhar essas imagens e fazer uma revisão antes da prova de imagem, porque vira e mexe isso aqui cai na prova. Então, esse menino aqui, depois que ele teve o CMV, ele faleceu 2 dias depois, foi uma tristeza. Peraí, só um minutinho. Tô
tô dando uma aula. Tá tudo bem? Espera só um minutinho, Ale. Peraí. Fica à vontade. Tá bom. Não, exato. Tá bom. Uma palavra, você achou? Eu tenho dois pacientes meus que você tá vendo. Pô, Tá bom. não, tá ruim. Desculpa, Ale. Fica à Bom, vontade, esse Lu. aqui é um caso de uma Dusne, tá? Então, a gente vê aqui a larva na retina, é muito raro da gente ver. Geralmente, pacientes do Rio Grande do Norte têm bastante Dusne. Quando a larva entra por alguma ferida na pele, chega lá no olho e causa um estrago, né? Aqui, uma neuroretinite com estrela macular. Esse é um caso de doença da arranhadura do gato. Então, você vê o gato aqui e a arranhadura. Esse aqui é um caso de lúpus, e na época que a gente não tinha prontuário eletrônico, né, eles perderam o prontuário dessa paciente. O lúpus, todo mundo usa cloroquina, e esse paciente não estava usando cloroquina, e eles suspenderam aliás, ele estava usando cloroquina, suspenderam porque acharam que tinha maculopatia. Esse paciente não tinha maculopatia pela cloroquina, ele tinha retinite lúpica. Então, não tinha por que suspender. E eu fui correndo atrás da paciente no elevador para puxar ela, para falar para ela voltar a usar o tratamento adequado. Já aqui, né, um descolamento seroso de retina, é um caso muito grave. Alguém arrisca o diagnóstico, se isso aqui fosse foto de uma prova de CBO? Vogt, muito bem, Tamires. Isso é um Vogt com najarada, né? Aqui, o Vogt já tratado com Sunset Glow, mobilização de pigmento. Então, todo mundo fala que é raro, mas o Vogt é responsável por 7,5% dos casos de uveíte lá na Unifesp. E é algo que vocês vão se deparar no pronto-socorro. Paciente com descolamento de retina bilateral, dor de cabeça, zumbido, quadro grave que pode levar à cegueira. Então, aqui não pode. Assim que tiver o exame de sífilis, tem que dar corticoide em altas doses para recuperar esse paciente. Então, resumindo, né, metade das nossas uveites são não infecciosas. O carro-chefe lá na Unifesp é Vogt, seguido por artrite idiopática juvenil. A outra, um pouquinho menos da metade, é por infecção, sendo que 1 em cada 4 é por toxoplasmose, 6% é sífilis e 6% é tuberculose. 10% dos nossos pacientes são HIV positivo, 16% tem visão subnormal no diagnóstico e 8% já são cegos na primeira vez que vem na consulta. Então, a gente tem a toxo como o veíte mais frequente aqui no Brasil, sífilis e tuberculose aumentaram a frequência, e o fato de 1/4 dos pacientes serem cegos ou ter visão subnormal mostra que a gente tem que aprender o veíte e tem que encaminhar para o especialista para evitar esse problema. E aqui mostrar um caso muito emocionante da minha vida, né, para finalizar. Essa era uma menina da região norte do país, chegou já com um transplante de córnea falido, SPL no outro olho, e nesse olho ela era PL de visão, tinha uma ceratopatia em faixa muito densa, a única coisa que eu conseguia ver era que ela tinha SINEC anterior. Depois que a gente fez o PTK com laser, a gente viu que ela tinha também SINEC posterior, o que parecia ser uma catarata, né? E aí a gente fez a remoção dessa membrana pupilar cirúrgica, o vídeo não funcionou. E na hora que a gente fez a remoção da membrana, a gente viu que a paciente não tinha o cristalino opaco. Então, mantivemos o cristalino lá no lugar. Ela tinha, acho que uns 12 anos na época, hoje ela já tem 20. E ela nunca desenvolveu catarata e passou a enxergar 20/40. Um caso que a gente não sabe se foi Vogt ou se foi oftalmia simpática, mas que salvamos a vida da paciente nesse quadro. E aí, quando ela sentou na cadeira de medida de acuidade, ela falou para mim: doutora, eu tô vendo, mas eu não sei ler, porque ela só lia braille. Então, ela aprendeu a ler com 12 anos de idade. Então, essas coisas que não podem acontecer, né? E acompanha comigo até hoje. E a Lê, ela quer fazer tatuagem nesse olho ruim.
E a mecena dela aí deve trazê-la para fazer a tatuagem. Que demais. Nossa, que casa linda. Então é isso, gente. Olha aqui meu e-mail, eu estou sempre à disposição, vocês podem pegar meu telefone com a Alê. E Alê, eu preciso ir porque eu estou com o paciente na sala de espera. Vai lá, Elô, muitíssimo obrigado. Foi excelente. Tá bom? E Muito obrigada, um doutora. prazer enorme. Muito obrigado, Elô. Não vou te segurar mais. Tchau, gente. Bom Tchau, dia. tchau. Tchau. Parar a gravação.